Bola de Cristal, Cenários em Óleo e Gás, com Hernani Chaves, professor visitante no programa de pós-graduação Análise de Bacias e Faixas Móveis, Faculdade de Geologia da UERJ. Hernani Chaves sempre traz comentários muito interessantes na sua rede, em seus posts, e propusemos a ele trazer seus pensamentos em 4 blocos. Ele concordou e está fazendo isso hoje com a gente. O primeiro bloco, preço do petróleo. O segundo, atividade exploratória. O terceiro, reservas mundiais. E o quarto, alguns elementos de caminhos das majors, das IOCs e NOCs. Né? Bom dia, Hernani Chaves, por favor, tome controle do programa e apresente seu material, será um prazer. Bom dia, Armando, é um prazer, uma satisfação, uma honra estar aqui, né, participando do seu Café com Cavanha. Não é a primeira vez, mas é muito honroso esse convite. Agradeço profundamente, e é uma oportunidade, talvez, de eu botar algumas ideias que estão por aí. Exatamente. Eu acompanho desde que me aposentei da Petrobras e entrei para a universidade, que, como em função do Rio de Janeiro ser o maior produtor de petróleo do Brasil, e os royalties aqui serem muito importantes, eu desde que entrei para a universidade em 1990, eu comecei a estudar, a acompanhar, melhor do que estudar, acompanhar os processos de produção do Rio de Janeiro, os royalties e tal, com alunos. Foi formando uma equipe bastante interessante, tem alguns trabalhos publicados. Mas a relação entre o tripé demanda, produção e preço no mundo inteiro, eu comecei a mexer com isso quando a lei do petróleo tornou a nossa indústria petrolífera, de certa forma, internacionalizou a indústria petrolífera, e tem sido muito interessante. Então, eu sempre acompanhei os preços do petróleo, o trinômio demanda, produção e preços. Aqui nós temos um dado da West Texas Railroad Group, que toma conta, acompanha bem o preço internacional do petróleo e o preço do WTI, que é o óleo padrão dos Estados Unidos. Então, nós notamos que de novembro de 19 a outubro de 20, nós temos mais ou menos um platô aqui até meados de fevereiro, e depois começa a cair os preços. É mais ou menos na época que essa pandemia começa a se pronunciar, né? Na verdade, nós aqui no Brasil consideramos o início no dia 13 de março, então já é um efeito da pandemia, porque ela, ao contrário de outras crises do petróleo no passado, essa crise nos surpreendeu, porque pegou todo mundo com bastante óleo em estoque, e, no entanto, o consumo reduziu drasticamente. Até que entre 20 de março e 20 de maio, houve um fenômeno novo em 200 anos da indústria de petróleo, que foi o preço negativo, tanto do petróleo como da própria gasolina. Não inclusive no Brent, que não está mostrando aí, mas inclusive no Brent, porque se nós vermos a expansão desse trecho aí, nós temos o que a gente chama de um cisne negro, que é Nassib Taleb, um economista, chamou de cisne negro um acontecimento improvável que, depois de ocorrido, as pessoas procuram fazer com que ele pareça mais previsível do que ele realmente era.
Esse é o cisne negro, é uma história do cisne, só se conhecia cisnes brancos, até que na Austrália, em 1600 e pouco, apareceu um cisne negro. Era um fato inesperado e completamente surpreendente. Aqui no preço aqui em cima, o que aconteceu então, nós temos o preço do WTI com menos 55 dólares o barril, o Brent com menos 2,51 e a gasolina, pouca coisa, mas também negativa. Então nós temos em cima aqui o que aconteceu com o Brent, aliás não, com o Nimex, desculpe, que foi essa queda violenta do dia 20 para o dia 21 de abril. E no outro gráfico nós temos o que aconteceu com a gasolina nesse mesmo período. Ela baixou muito e depois voltou a subir porque a gasolina... Mas notem que o número lá em cima é de 20 dólares, né? Quer dizer, um preço bem abaixo do preço que nós estávamos vendo lá no início do ano, de 60, 50, 55, 60 dólares. Então, essa é um fato inesperado e que nos levou muitos a ficar meio perdido o que seria. Eu considerei que, como o estoque estava existente e a gente esperava que a pandemia, na verdade, fosse rápida e que voltando a circular, porque o grande problema do consumo são os navios e os aviões. Os navios, só os navios de transporte praticamente continuaram rodando. Os navios de passageiros, que são bastante significativos, pararam completamente. Da mesma forma, os aviões pararam, os voos internacionais, aliás, estão parados até hoje, mas enfim, pararam imediatamente. Então, cortou o consumo e o pessoal estava estocado. Isso explica os preços negativos, porque esses preços negativos são dos olhos do mercado normal. O mercado normal de petróleo é para você comprar hoje para receber daqui a um mês e meio. Não é o mercado spot, é que é pronta entrega, mas o mercado normal é para receber daqui a um mês e meio. Então, você compra, às vezes, principalmente as pessoas que gostam de especular com os preços, compram achando que o preço vai melhorar e às vezes nem tem como retirar esse petróleo na data de vencimento. Então, o que acontece? A multa para não retirar é muito alta. Então, o pessoal estava pagando para a pessoa levar para os seus próprios armazenamentos, né? Isso levou a fazer uma situação inédita em 200 anos de indústria de petróleo. Agora, Hernani, essas anomalias, né? Quem sabe a gente tenha mais por aí, a gente não tem, parece que o mundo cada vez tem mais anomalias. Agora, também houve do outro lado um não acerto, um não acordo entre os produtores, não é isso? O OPEP, como é que foi essa relação? Olha, a OPEP já vinha buscando diminuir a produção para manter os preços em níveis razoáveis, já que seus países têm no petróleo uma fonte importante de seu PIB. E já vinha tentando manter o preço, mas havia um pouco de capacidade de armazenamento, mas não eram eles que estavam comprando petróleo, eram os importadores, né? Uhum. Agora, na reação da OPEP, eles são mais, vamos dizer, mais otimistas que o resto do mundo, já que eles dependem muito. E também existe um fator muito importante, que a recuperação da produção deve passar pelos países vamos dizer, do terceiro mundo, né? Não sei se China é terceiro mundo, mas países que estão em desenvolvimento,
que tem mais capacidade. A China foi a primeira a controlar o Covid-19, a Índia, que também acompanha ela, também recuperou, e eles começaram a precisar, porque no caso da China, embora eles estejam com os voos internacionais cancelados, os voos internos da China são uma coisa absurda. Se você olhar os dados do início, quando eles declararam o problema do Covid-19 na China, tinham cerca de, acho que 3 ou 4 milhões de chineses fora de casa viajando, porque era véspera de um feriado importante lá na China. Então, é um movimento muito interno, muito grande. E uma vez que esse movimento voltou, eles voltaram a consumir. Então, eles têm, a OPEP é mais otimista por causa desses fatores, mas mesmo assim a gente não esperava que essa pandemia fosse tão longa, né? Inclusive, nós estamos aparentemente voltando a um segundo pico, ciclo, no segundo ciclo. Agora, Hernani, obviamente que só bola de cristal para saber como será na frente, né? Foi aquele teu texto outro dia do post. Agora, é possível olhar para a bola de cristal? Não tem chance nenhuma. A bola de cristal está translúcida. Olha, mas a verdade é que quando você modela esses preços, você modela em função daquilo que você conhece. Então nós vamos ver que as modelagens são bastante distintas. Tá bom, e aí é aquele velho problema, né? Não tem como você saber que o seu modelo está certo, né? Só depois que ele é executado. Meu professor de economia agrícola, eu sou mais ou menos contemporâneo com a criação das escolas de economia no Brasil. Ele dizia que a economia era excelente para explicar os fatos passados, muito ruim para prever o futuro. Tá bom. Vamos partir para o segundo bloco, atividade exploratória? Esse gráfico é interessante porque ele mostra as atividades, número de torres de petróleo funcionando nos Estados Unidos no período de 1859 a 2020. Então, você nota que aqui em 1970 teve uma queda bastante brusca, começam os problemas do choque do petróleo, do preço do petróleo em 72 e 78, e aumenta bastante o número de perfurações em 1980, chegando a quase 100 mil sondas ativas nos Estados Unidos. Mas aí começa a descer. Em 1995 você tem um decréscimo, porque em 1980 e 97, 1998, desculpe, o petróleo estava a menos de $20 de novo, o barril. O $20 é o preço médio do barril, a mediana do preço do barril no mundo nesse período de 1859 a 2020. De forma que, quando o petróleo está abaixo de $20, a coisa está muito feia. E foi exatamente o que aconteceu em 2008. Né? Aí voltaram a perfurar, mas já estávamos desde 2010 que está em decréscimo dessa produção. Isso porque em 2007 foi o início da produção do shale gas nos Estados Unidos, e aí houve um aumento muito grande de perfurações, mas depois eles começaram a verdade, o preço necessário para manter a exploração do shale gas e do oil shale nos Estados Unidos não é muito fácil. Já vinha diminuindo. E aí nós vamos ver que em 2020 a queda foi bastante violenta. No próximo slide, nós vamos ver que houve uma queda violenta exatamente no período de 1º de abril a 21 de abril, e você cai de 650 sondas em atividade para pouco mais de 200.
e já está havendo uma pequena recuperação. Mas porque o preço do petróleo não compensa. Existe uma informação errônea, é que o pessoal faz o preço, o chamado preço mínimo que permite atividade. Na verdade, o preço mínimo, segundo aparece pelos analistas, é de $40. Mas a verdade é que eles precisam mais $20 acima disso para terem lucro, porque as atividades de produção e transporte, etc., que ocorrem para o produtor, elas são bastante pesadas nos Estados Unidos. E eles precisam, então, de um valor maior. E isso levou a uma situação interessante, que há poucos meses, o pessoal do Shale Gas teve lucros bastante grandes, aliás, sim, lucros na venda, mas não tiveram lucro, não saíram do vermelho, por causa das despesas auxiliares. E um outro fator interessante também é que nessa época algumas das majors compraram direitos de exploração no shale, dessas empresas maiores, né, que tinham compraram. Eu fiquei bastante surpreso, digo, mas eu nunca acreditei no shale, né, particularmente. E fiquei surpreso, digo, isso aí está contra minhas previsões, porque se os majors estão interessados em explorar o shale, é porque ele tem... Até que depois eu descobri a razão deles estarem comprando, é porque as maiores empresas de shale tinham grandes concessões interessantes na Namíbia, no Oriente Médio, e eles estavam de olho nessas concessões, e não no shale gas propriamente dito, que não leva a lugar. Eu não acredito no shale gas, embora o EIA, que é a Energy Information Agency do governo americano, diga que em 2030 eles vão estar produzindo muito mais do que a Arábia Saudita, o que já não está mais acontecendo. A produção dos Estados Unidos caiu e eles já estão sendo de passar de maior produtor a maior importador de óleo, de volta. E agora com a eleição, quer dizer, com o anúncio ontem do presidente eleito, que tende a dar uma guinada para as energias renováveis e tende a ser um pouco contra o fracking e tudo, essa equação fica mais complicada ainda, né? Eu acho que sim, porque você sabe que os republicanos são muito ligados com a indústria de petróleo. O Bush era produtor de petróleo, o Bush pai, Bush filho, todos os republicanos sempre foram ligados, e o Trump estava fazendo mais barbaridades aí. Inclusive, ele está voltando a querer explorar lá a Wildlife Nature lá no Alasca, que é um santuário lá. Na época que eu estudei aqueles lá, tinham 2 poços de petróleo e uma linha de sísmica, porque os naturalistas não deixavam que a área dos alces lá e dos animais lá, não era e ela é bem promissora, porque ela está junto do maior campo de petróleo dos Estados Unidos, que é lá no Alasca, né? Que é um grande campo de petróleo lá que está produzindo já há uns 30 anos. E Hernani, também ele estava querendo abrir as novas fronteiras, a parte mais leste do Golfo, e tudo isso pode também dar uma parada grande aí com essa nova... Também a plataforma leste dos Estados Unidos, o pessoal, embora ela seja de idade diferente do Brasil, eles acham que pode ter tanta produtividade quanto nós temos no Brasil. Isso é questionável, porque, na verdade, nem levantamentos adequados foram feitos nessa área, a não ser alguns levantamentos só de natureza acadêmica, lá pelo Woods Hole e o Scripps, lá os 2 grandes laboratórios de geologia marinha dos Estados Unidos, né? Tá bom. Mas
Tá bom. Não ando muito perto. Hernani, passei o slide para frente e tem aqui a questão das reservas, não é isso? Você gostaria de Exato, comentar, então? exato, exato. Eu gosto. Esse slide é muito interessante. Nós temos aqui na esquerda essas barras são as reservas por área, né? Eu não estou enxergando, não, mas enfim. Essa grande é da América do Sul, aqui à esquerda é o Norte América, depois a Europa, essa barra essa aí é o CIS, é a CIS. CIS, que é a Ásia. Aí nós temos o Oriente Médio, enfim, e aqui a África e a Ásia, Asia. Então, e aqui ao lado nós temos Agora, que unidade é essa, Hernani? Nesse gráfico das barras, é o que? Reserva para... o RP. É a razão RP. A RP é o gráfico do lado. Reserva, esse aqui de reserva bilhões de barris. Bilhões de barris de óleo. Certo. E aqui essa RP, que é a relação entre a reserva e a produção, diz quantos anos você pode ter de reserva. E aí, se vocês veem... Brasil, Hernani, reservas provadas 12,1, então, RP. Porque é o seguinte, aqui essa linha verde mais alta é a América Latina, acho que a América Latina com 39 anos, 49 anos, aliás, com 49 anos, né? Esse é o total do mundo. A reserva conhecida no mundo inteiro dá para produzir por 49 anos, mas essa estatística é muito perigosa, porque esse slide, essa reserva, que é a publicação da British Petroleum, que é já tradicional há muitos anos, né, ela faz um levantamento muito bom e é a base que todo mundo usa para fazer as previsões. Esse gráfico aqui em cima, na esquerda, bem no cantinho, tem Total Proved Reserves. O que significa isso? É que só as reservas provadas é que são acionadas. Então, se você olhar esse gráfico do RP, esse valor altíssimo é devido às reservas da Venezuela, que a gente sabe que não são provadas. Elas, desde o tempo do Chaves, que ele tirou as ações da PDVSA do mercado americano, porque exatamente a Petrobras, por exemplo, tem suas ações no mercado americano e ela tem que comprovar suas avaliações de reserva todos os anos, eles são auditados. E ele não queria que as reservas deles fossem auditadas. E eles, pura e simplesmente, incluíram toda a reserva estimada do Orinoco, dos óleos pesados, que não são provadas, não são reservas provadas, mas a BP inclui essas reservas. Então, vocês notam que os Estados Unidos, por exemplo, a América do Norte tem um RP de quase 30 anos, mas essa curva laranja que está descendo, e no entanto, os Estados Unidos têm apenas 11 anos. O nosso país aqui, aparece o Brasil, aparece com RP de 12,1. Nós não temos os 99 anos, mas a nossa reserva está muito subestimada. Por quê? Porque é reserva aprovada. Então, os campos do pré-sal, só aqueles áreas onde foram furados poços, elas são a reserva aprovada. O resto todo da reserva é estimada. Nós fizemos uma estimativa de reserva no pré-sal de 176 bilhões de barris e de óleo no in place, e
aparece a reserva nesse gráfico aí com, eu acho que 12% a reserva do Brasil. Então, essas estatísticas têm que ser olhadas com um olhar clínico. E eu não sei, isso quando cai na mão de, sei lá, de um político que não tem conhecimento da indústria de petróleo, eles fazem estimativas assim muito malucas, né? A utilização pode ser É uma perigosa. coisa muito perigosa, com certeza. Sensível, Usa média, usa valores, né, que não estão provados, são só estimativa. Muito, muito legal. Vamos partir para o quarto ponto, os caminhos das majors, as opções estratégicas das companhias de petróleo. Esse slide aí mostra uma expectativa interessante para os próximos 2 anos. Isso aí não tem concordância, isso é uma das visões, mas o que eles mostram é que a demanda vai superar a produção logo em 2021. Outros dizem que vai ser em 2022, outros em 2023. De qualquer forma, isso aí mostra uma coisa interessante. Quando aumentar a demanda, porque a demanda pode aumentar rapidamente. Imagina, por exemplo, que a China e a Europa abram os voos internacionais. Isso aumenta em um mês, dobra o consumo de querosene de aviação. O consumo do bunker, que é o combustível dos navios, se você abre os navios de turismo que não estão circulando, que estão parados, estão ancorados, também em um mês você aumenta muito esse consumo. E você também as viagens internacionais de ônibus e tudo, isso tudo pode ser um aumento relativamente grande num período muito curto. Já a produção não é bem assim, né? Você sabe que um poço fechado, para voltar a produzir, ele dá trabalho, ele tem coisa. Isso aí cria uma situação muito boa para o Brasil, porque nós temos poços de grande produtividade. Nós estamos controlando a produção em função da demanda. Mas se houver uma possibilidade, um poço que pode produzir 40 mil barris por dia e que está produzindo 20 mil, é só você aumentar o stroke que você consegue dobrar a produção em 10, 15 dias. Né? Então, essa é uma situação que precisa ser muito bem analisada, e espero que esteja sendo, naturalmente, pelos especialistas da Petrobras, para a possível reabertura do mercado. Mas isso aí leva a uma coisa interessante, que é o próximo slide que eu quero mostrar, porque aqui nós temos 4 grandes previsões. Temos uma previsão da BP que fica abaixo da produção atual, dos 100%. Temos a produção de IEA que é ligeiramente acima, a OPEC um pouco mais especializado, e a EIA lá com 80 mil barris, com 120 milhões de barris por dia em 2050 de consumo. 120 milhões, Imagina, então nós temos uma variação de 20 milhões a 120 milhões nessas expectativas. Esse é o grande problema. A BP, em função dela achar, talvez por essa perspectiva, ou essa perspectiva seja a função da avaliação, as empresas, as majors europeias estão muito partindo para empresas de energia. Notável são os esforços da Equinor, né, de produzir usar o vento para produzir energia elétrica, que é uma energia bastante interessante, certamente, e que todo mundo acha que vai
geral, que é exatamente a opinião da BP, que nós vamos ter um pico de uso do petróleo nesse período, entre 2020 e 2050. É possível que tenha esse pico, mas não. Eu acho que os carros elétricos, todo mundo pensa que vai substituir os carros a gasolina, pode ser uma grande surpresa. Eu me lembro que quando em 1967 eu fui aos Estados Unidos, ao Canadá, melhor dito, a Calgary, fazer um trabalho. Na época eu estava criando o banco de dados de postos da Petrobras. E aí fui lá conversar com eles, e no fim de semana, eu passei 15 dias lá, no fim de semana, que eu não tinha ido trabalhar, a pessoa que estava me recebendo me levou de Calgary para Banff, num carro maravilhoso, com ar-condicionado, com um conforto imenso. Só que ele tinha, coitado, era um bom sujeito, mas bebia. Ele fazia 2,5 km por cada litro de gasolina. Isso aí, o tanque dele era de 80 litros, para você ter uma ideia, o tanque de combustível. Então, pouco depois, houve isso aí foi em 72, o primeiro choque de petróleo. Eu me lembro de, acompanhando os noticiários, as pessoas que tinham esse tipo de carro escondiam, fechavam as garagens, escondiam o que tinham, com vergonha, e compravam um carrinho pequeno para consumir pouco. Isso durou o quê? Não chegou a 8, 10 anos. E o pessoal começou os choques foram absorvidos, a produção aumentou, o preço também aumentou, claro, mas as pessoas que tinham mais poder voltaram a usar os carros grandes. Então eu acho que o carro dele, porque eu não imagino o cara que gosta, vocês gostam dos Estados Unidos, já teve o cross country, né? E da leste para oeste, com carro que faz 120, 150 km por hora, quando a estrada permite você rodar a 180. Então eu acredito que vai acontecer uma coisa parecida, quer dizer, nós vamos ter, claro, as cidades, e na Europa o pessoal vai ter que usar mesmo, porque eles não têm quase espaço para rodar, nem para estacionar, muito menos para estacionar. Os carros pequenos já são um grande sucesso na Europa. Nos últimos, eu tive numa reunião lá na Espanha em 88, já os carrinhos, eu aluguei um carro que fazia 18 km por litro para passear na Espanha. Então eu acho que as coisas vão acontecer mais ou menos por aí. Agora, não me pergunta como, mas eu vejo que as previsões, é aquilo que eu falei, né? As bolas de cristal são bastante opacas. Eu não sei, eu não garanto a coisa. Tá certo, tá bom, Hernani, muito bom. Bom, gostaria de te agradecer e esse papo, e certamente vamos ter bastante comentários aí sobre esse material todo que você disponibilizou. Muito obrigado, muito obrigado. Eu só queria terminar dizendo uma coisa. Vou usar a estatística para você viu que o preço estava variando de $20 a 100 aliás, a produção, né? De 20 milhões a 120 milhões de barris por dia. Então eu te diria o seguinte: nesse período de 2020 a 2050, a minha previsão é uma distribuição uniforme entre 20 mil e 120 mil barris por dia. Você sabe da nossa amiga estatística, né? Qualquer valor nesse coisa intervalo, pode. Qualquer valor nesse intervalo é igualmente provável. E eu tiro a minha, embora eu não acredite que eu vou estar aqui para ser cobrado pelas minhas opiniões. Tá certo. Muito obrigado, então. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer. Obrigado.